Ele matava garotos, o interesse dele era meninos de 7, 8 anos. Era o foco dele. Tinha, então, atração por crianças impúberes. Ele ficou conhecido como Vampiro de Niterói. Porque era de Niterói, né, gente? No Rio. E ele ia na periferia, oferecia alguma coisa, tal, bom, levava essa criança. Um doce, um brinquedo, Estuprava, chamava a sim, criança. porque criança de periferia. E é gozado, ele tinha uma tara específica. Menino sem camisa, de chinelinho de dedo e bermuda. Porque o troféu dele, ele é um indivíduo, um serial killer, psicopata, que mata por desejo. Então ele tinha o troféu, ou o souvenir, como as pessoas falam, né? Era a bermuda. Ele ficava com todas as bermudas. Por quê? Porque quando ele volta para casa, ele pega a bermuda, ele vai cheirar, Ele vai ver, cheira. ele olha e lembra de tudo aquilo que ele fez com aquela vítima, e isso dá um prazer imenso para ele. Meu Né? E pai. aí pode ser o souvenir, pode ser qualquer coisa, gente. Foto, vestimenta, colar, joia, bijuteria. É o troféu mecha dele de mesmo, né? cabelo. Que ele pega e leva, é o e troféu guarda, que vai leva. guardando. Nem todos fazem isso, mas grande parte. E aí o que ele fazia? Ele pegava essas crianças, levava para uma área que tinha uns... Eles estavam numa obra e tinha aquelas manilhas grandes e tal. Ali ele deixava, depois que ele matava, mantinha a relação novamente com a criança e deixava esse corpo dentro dessas manilhas, escondido. Ele matava e mantinha relação com o cadáver das Sim, crianças. na hora. Depois ele ficava visitando, voltava. E por que ele ficou conhecido como vampiro? Porque, além disso, ele comia partes do pescoço, dos pescoços, né, das crianças. Ele arrancava pedaço. Comia? Então ele comia, sim. Aí Comia, entra engolia? também- Sim, sim. Então, vampiro... Que época foi essa? Isso... Acho que foi década de 90. Gente. 90, então 90 recente, pra 2000. afim. Não, é Tipo recente. época do Mania do Não, Parque, do Maníaco do Parque. por aí. E aí ele acabou sendo pego por causa de uma criança. Ele teve interesse no menino, mas ele estava com o irmão, ele levou os dois. Ele disse que o menor ele não teve interesse. Ele matou, mas também foi constatado violência sexual no menino. Como ele pegou menor primeiro, que devia ter 5 anos por aí, ele falou, não, eu não tive interesse, eu logo matei ele porque o meu interesse era o outro. Mas o menino também apresentava vestígios de violência sexual. Ele perdeu muito tempo. Ele matou os dois. Não. Aí o que aconteceu? Ele abusou do menino maior, mas não teve tempo para ele fazer tudo aquilo de matar, deixar lá no lugar e voltar para trabalhar. Olha que interessante. O negócio dele era o trabalho. Ele distribuía folheto numa loja lá. Meu pai, ele ainda trabalhava. Trabalhava. E o que ele fez? Ele foi trabalhar com o menino. Levou o menino. Levou o menino. O menino, ele falou, esse aqui é meu sobrinho. Ele veio aqui comigo. O menino vivo, gente, já tinha sido, né? Inclusive, violentado. O que aconteceu? Esse menino fugiu, né? Na primeira oportunidade que ele estava preocupado lá em distribuir... Já viu o irmão morto. Claro, já viu o irmão ser morto. Aquela situação, você imagina a vítima, né, gente? A criança. Isso é uma história de terror. E isso é terror puro. Terror puro. Terror psicológico, Tudo. terror escatológico, porque Tudo. você vê. Tudo. Muito bem. Aí o menino fugiu e deu alarme. Falou, é aquele cara que trabalha ali, que não sei o que tem, que eu fui lá. Aí descobriram, né? Eu não me lembro agora quantas crianças, mas ele matou várias. A gente tem aqui no Brasil, não é só esse, não tem outro. Gente, que absurdo essa história. Acho que olha, Dá uma com pesquisada. Tranquilidade. Não, dá É uma a história pesquisada. mais bizarra que eu já ouvi. Eu não conhecia. Que agora é interessante, o advogado dele está muito preocupado porque ele está num hospital psiquiátrico, um manicômio, né? E agora com essa nova lei, diz que não vai poder mais existir, né? Manicômio judiciário, toda essa questão, onde é que vai ficar? Vai ser tratado no CAPS? O indivíduo que mata e outro, pedófilo, né? Matava a criança. Como que lê essa? Essa é a segunda Então, pergunta. Isso já havia sido discutido. Bom, desde quando eu entrei na faculdade, já havia todo esse trabalho aí anti-manicomial, que chama. Uma visão diferente que as pessoas não deveriam ficar em manicômios. Por que isso? Primeiro, manicômios. Não tinha nada a ver com justiça. Eram pessoas que ficavam internadas. Por quê? É o histórico desses hospitais psiquiátricos que nós temos. Tinha pessoas lá que viraram depósito de pessoas. Então, pessoas que tinham problemas neurológicos. Eu não quero isso aqui. Era jogado lá, que era Hospital Colônia, morava lá. Exato. Eu tenho um problema genético, síndrome de Down. Muitas e muitas crianças foram colocadas nessas clínicas, porque a família não queria saber, largadas lá. Cresciam, morriam e ficavam por lá, porque ninguém queria saber. Isso é errado, gente.
Então, o indivíduo não tem que ficar esquizofrênico. Então, é o tal do louco varrido, que todo mundo fala. O típico esquizofrênico. Ele está lá falando que é Napoleão, ele ouve vozes, ele enxerga... Sou Jesus Cristo. Sou Jesus Cristo, fulano está me perseguindo, discute com aquilo que ninguém está vendo, não tem nada, mas ele está. É só ele e o universo dele. E o indivíduo ficava 40 anos no hospital psiquiátrico. Morria lá, ninguém ia nem visitar. E tem piora, né? Não. Vai piorando cada vez mais, né? E o abandono. E o abandono. Ele poderia até melhorar. Se ele tem um acompanhamento, ele poderia, mas cadê a família? Você não encontra mais ninguém, como é que você vai deixar uma pessoa assim? Então começou com isso, todo esse movimento anti-manicomial. Isso é da década de 80, gente. Na década de 70, eu entrei na faculdade na década de 70. Já se discutia isso. E aí o negócio foi se estendendo, esse que é o problema, para os manicômios judiciários. Que são pessoas que cometem crimes. Exatamente. Então é diferente. Tá? Por exemplo, meu pai era esquizofrênico, nunca cometeu crime nenhum, apesar de ter tentado tirar a própria vida, dele ter atacado a minha avó, a mãe dele. Por conta da doença, sim, mas não chegou a consumar. Não. Teve tratamento, conseguiu voltar a trabalhar, se aposentou, etc. Morreu com 87 anos. Então. Então, viveu. Mas é diferente você ter um serial killer, um indivíduo que tem atração por crianças. E ele vai continuar fazendo isso. Toda avaliação que está dentro do hospital está mostrando. Ele não pode conviver em sociedade. Ele tem que ficar dentro de uma instituição dessa. Ele tem que ser acompanhado terapeuticamente, medicamentosa. Uma terapia medicamentosa. Não dá para fazer só terapia e ficar conversando com o cara. Não é isso. Tem que ter as duas coisas. E monitoramento. Ele vai voar no psiquiatra, vai matar o cara, então, agora cortar a você acha cabeça. Que esse indivíduo ele vai acompanhar? Ó, você tem que ir no CAPS, tá? 3 vezes por semana. Mas não vai. No caminho do CAPS ele mata 3. E aí ele nem vê. O paciente psiquiátrico é um dos mais difíceis. Porque ele não acredita que tem. É difícil você ter um tumor na perna, não tem como você falar, você ser diabético, você ser cardiopata. Mas na mente o cara fala assim, não, vocês é que são doidos. Eu tô perfeitamente bem. A minha avó falava isso, ela tá viva ainda, tá ótima, mas ela falava assim, se eu ficar louca, eu não vou nem saber que eu tô louca. Porque o louco não sabe que tá louco. Exato. Né? Perfeito. A maior definição. E ele sempre, você vai falar, ele vai falar, de jeito nenhum. Louco, eu sou Jesus, eu sou Napoleão, não, imagina. É você. É você. E outra característica, são sempre outras pessoas que levam esses pacientes. Ele nunca vai sozinho. Eu tô achando que eu sou um esquizotipo. Não vai, ele não chega nessa. Não chega nessa. Não chega. Então, a primeira oportunidade, ele vai falar, eu tô bem. Sem contar aqueles que até percebem que eles estão bem. E o que eles fazem? Ele para de tomar medicação. Eu tô bem, eu não preciso continuar tomando. E aí já era. Aí já era. Mas na prática, qual que é a ideia dessa lei? É que eles fiquem numa prisão comum ou que eles fiquem na sociedade indo se tratar? Na sociedade indo se tratar. Não é... então nós vamos colocar numa prisão comum que também não é adequado. Não é adequado, Não tem nada a ver. Então é isso. Você vai ter que fazer acompanhamento pelos CAPs, eles falam muito dos CAPs, que é Centro de Acompanhamento Psicológico Psiquiátrico, que está dentro, acho que, dessas USB, ou tem alguns. Mas é aquela história, tem dia que tem psicólogo, tem dia que não tem psiquiatra, tem dia que não tem psicólogo, quer dizer, é um serviço que precisa ser melhorado no governo. Precisa ser melhorado, e como é que você vai misturar um indivíduo que já cometeu um crime grave, ou vários... Por exemplo, uma mãe dessa... uma mãe que está tratando depressão. Uma mãe que cortou a cabeça do filho com uma mãe que tá com uma depressão. As duas juntas na mesma sala de espera. Então, ou tem um transtorno de personalidade que é mais leve. Como é esquizotipo, é dependente, é borderline, ou é narcisista. Tá fazendo lá, vai fazer terapia, basicamente. Entendi. Tomar alguma medicação para tratar aí a ansiedade. Mas você vai junto. E quem vai garantir que esse indivíduo vá em todas essas sessões ou que ele vai estar bem? Nós já tivemos experiências aí dentro de manicômios desses judiciários em que o responsável psiquiátrico falou, não, eu acho que ele pode sair final de semana, tá tudo bem. O que ele fazia? Ele passou a cometer os crimes nos finais de semana. Quando ele saía. Quando ele saía. Ele continuou. Então, gente, o prognóstico não é legal. Não sei como vai ser resolvido isso. Porque essas decisões são assim, cumpra-se. E aí todo mundo que se rebole para fazer. É a mesma coisa de medida protetiva. Olha, maravilhoso. Você vai ter uma medida protetiva. O cara não vai poder se aproximar 2 quilômetros de você. Medida protetiva é quando aquela mulher que apanha ou é ameaçada pelo marido, ela chega lá e ele fala assim, você não pode chegar a 300 metros. Você acha que ele vai cumprir? Exatamente. Alguns, ou a maioria, fala, bom,
Não vou porque vai ser problema para mim. Mas tem aquele que fala, você fez isso, agora que eu vou. E quem vai segurar? É a polícia. A polícia tem que colocar um investigador o tempo todo com uma mulher dessa para ver se o cara chega ou não. Olha que coisa... Então tem que ter uma rede de apoio para essa mulher. Primeiro que ela não pode voltar para onde ela mora. Porque se ela vai ainda para... Tem casos que eu atendi que a mulher vai para casa de parente, o indivíduo vai lá, mata a mulher lá e ainda mata o parente. E ainda mata o parente. Mata a mãe, mata a irmã da pessoa, vira um absurdo, faz questão de matar os filhos, mas mata todo mundo.